Tá. Fala, Opa, Geraldo. tudo bem? Como vai? Tudo e com você? Prazer Rapaz, estar aí com vocês. prazer. É estranho te ver assim, porque eu sempre vejo as suas lives. Eu não na live, entendeu? Seja bem-vindo, então. É, eu que agradeço, ó. A casa é sua. A casa é sua, Geraldinho. Como Obrigado. você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo? É, Bom, deixa eu avisar o pessoal aqui. Hoje, várias pessoas, amigas suas, começaram a me seguir, então eu vou me apresentar, né? Senão eu vou ficar mais perdido que cebola em salada de fruta, né? é isso aí. Então, meu nome é Daniel, pessoal. Eu sou quase um psicólogo, estou aí algumas horas de me formar, graças ao Covid, não consegui ainda, mas eu já tô não, né? Ainda estou há 10 anos no meio da espiritualidade e pesquiso assiduamente sobre espiritualidade todo esse tempo. E estou fazendo uma pesquisa justamente das obras do Chico Xavier, tentando buscar um fio de psicologia nas obras dele, né? Comecei agora, desde o início dos livros e vou, sei lá, vou percorrer alguns anos nisso daí, tá? Geraldinho, se apresente, se é que precisa, né? Fica à vontade. Sou apenas o irmão do caminho, tá bom? Estou aqui à disposição dos amigos para falar sobre essa obra maravilhosa que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Perfeito. recebida por Chico Xavier através do espírito de Humberto de Campos na década de 30. Perfeito. Aliás, aproveitando que você comentou disso, eu chamei o Geraldinho aqui, pessoal, porque essa live, ela dá lançamento à terceira live, à terceira temporada de lives que eu faço, vinculados aos livros do Chico, né? E depois dessa live, todas as segundas-feiras, nós vamos estudar conjuntamente essa obra. Então eu pego minuciosamente a obra, a gente vai abrindo conjuntamente, justamente para passar o conhecimento do Chico, que é vasto, né? Geraldinho, inclusive eu comento que para quem não, ninguém precisa acreditar de fato que o Chico recebia consciências extrafísicas, né? Mas se você pega as obras dele, já é de uma riqueza tão vasta, que eu acho que não precisaria nem ficar atento a esse fato, né? Seria impossível um homem só escrever isso tudo, né, Nuno? Porque até hoje, lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que a gente dirige, nós catalogamos 529 livros da mediunidade de Chico Xavier que já foram publicados. Tem E muita coisa. é muita coisa. Nem eu até desafio quem é que já leu tudo isso. Nem nós, os amigos e as pessoas mais próximas, editores de Chico Xavier, a gente não conseguiu ler. Porque tem Sim. desses 529 livros, tem livros com 700 páginas. Não é? E tem livros que tiveram só uma edição também, né? Tem livros que ficam um Mas pouco muito vinculados. poucos. A maioria teve várias edições. Né? Chico Xavier Entendi. vamos dizer assim, o, o escritor, entre aspas, nós espíritas chamamos de médium, mais lido do mundo, com Impressionante. mais de 50 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro e vertidos para quase 40 idiomas. Impressionante. É mão de amparo mesmo, né? É, Mão de amparo. Geraldinho, vamos começar nosso papo, justamente para a gente ficar no nosso tema. É, se você quiser falar um pouquinho de como você convivia com o Chico e aí abrir o que ele. Porque assim, hoje o Brasil a gente está no meio de uma farinha, né? Em vários sentidos, né? não, mas nós É, sempre estivemos. então, Não essa é que, inclusive no novidade, isso livro não é tem esse novidade. relato. Mas gostaria que você falasse um pouco sobre a visão do Chico para o Brasil, principalmente a visão espiritual que ele toca tanto no livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Veja que ele, na verdade, essa noção já é mais antiga do que o próprio Chico Xavier. Dom Bosco, por exemplo, na Itália, nas visões dele, nas viagens que ele fazia ao mundo espiritual, foi mostrado a ele que o futuro da humanidade estava ligado ao paralelo lá, que agora eu não me lembro o número, onde está justamente o coração do Brasil e onde depois foi construída a cidade de Brasília, que é a nossa Sim, capital, né? No início do século XX também, o filósofo italiano, que era muito espiritualista, Pietro Baldi, também teve essa visão. Tanto é que ele largou a Itália e veio para o Brasil.
embora o Chico Xavier o recomendasse a retornar à Itália, que a missão dele era lá. Mas ele sim, quis vir para cá. Não é? Então, essa questão é muito curiosa. Antes mesmo de Chico Xavier começar a trabalhar mediunicamente, um médium da Federação Espírita Brasileira chamado Albino Teixeira, ele recebeu uma mensagem de Ismael, em que Ismael revela, isso foi, deixa eu ver a data, acho que 1912, Ismael revela que não, isso foi, não, foi 1920. Inclusive, sim, está na revista Reformador de 1920, de abril de 1920. E ele revela o espírito de Ismael que Jesus havia transplantado para a terra, para a terra de Santa Cruz, que é o Brasil, a árvore do seu evangelho. Né? E aí Chico vai receber, em 1938, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que revela a missão espiritual do Brasil, que é o nosso tema. Né? sim, E Emmanuel vai escrever sobre isso também, em várias passagens. E hoje, o que a gente descobre, Nuno? A gente descobre que isso, na realidade, é um plano que já era da esfera crística desde a época de Jesus. Porque o pesquisador Marco Paulo Denuti de Espírito, ao pesquisar, ao se propor a escrever sobre o Apocalipse de João Evangelista, ele vai se lançar uma pesquisa muito profunda em que ele analisa o Velho Testamento, o Novo Testamento, a obra de Kardec e, por fim, 75 livros de Chico Xavier. E ele descobre que os espíritos, cerca de 18 espíritos que escreveram através do Chico Xavier, desvendam as chaves herméticas do Apocalipse. Né? E então ele vai descobrir os símbolos que de que João Evangelista se utilizou, do que o próprio Jesus se utilizou no Apocalipse, que o Apocalipse de João Evangelista, que é o último livro da Boa Nova, é a visão do futuro da humanidade regenerada. É todo o caminhar da humanidade a partir da vida de João até o ponto em que a humanidade se regenera e se torna um mundo regenerado. E nesse particular, lá está claro, por exemplo, as cores da bandeira do Brasil, como a grande noiva do Cristo. Né? A figura do Brasil está no Apocalipse de João como a noiva do Cristo. A noiva e o noivo é o Cristo. Quer dizer, o casamento entre a alta espiritualidade e a terra se dá justamente no Brasil, porque as cores verde, amarelo e azul e o símbolo também do Brasil estão lá naquelas palavras meio que fechadas, herméticas, né, de João, que João Evangelista utilizou. Então, isso é um projeto muito maior do que nós. Os seres humanos, nós interferimos, atrasando ou não esse processo, mas de forma muito diminuta. Porque o próprio Jesus vai falar, por exemplo, quando ele traz Ismael, no início desse livro do Chico, está mostrando isso, que no final do século XV, ele traz Ismael na sua companhia, né? Aliás, minto, ele traz Eliu, né, na sua companhia, e mostra para Eliu as terras da América do Sul, que naquela época eram praticamente inabitáveis, né, a não ser com os silvícolas, com os índios. E eram em número muito reduzido em relação à Europa. A não ser, claro, a parte espanhola, que tinha lá os incas e os maias. Mas na parte brasileira, era praticamente uma terra virgem. E ele, ao falar com Eliu, ele revela o seguinte,
ele revela que era da vontade de meu pai, é da vontade de meu pai, é da vontade de Deus, que para as terras do sul eu transplante a árvore do meu evangelho, não é? E revela que a América do Sul, especialmente o Brasil, seria, no futuro da humanidade, o coração do mundo. Inclusive, fala que é o coração geográfico do mundo, que é muito curioso isso, Parece, né? não é? Parece, né? Parece. Nunca tinha me atentado a isso. Parece, realmente Mas parece. se você ficar mexendo com o mapa do Brasil, você vai ver isso claramente. Até um amigo nosso de Portugal fez essa brincadeira e deu muito certo. E ele também revela, por exemplo, que na América do Norte ele situaria o cérebro do mundo. E de fato acabou acontecendo que os Estados Unidos da América do Norte é a grande locomotiva da ciência e da tecnologia mundial, né? E Sim, sim. ainda revela que seria preciso que coração e cérebro trabalhassem juntos. Então, uma revelação muito bacana, muito bonita, que está além das nossas mediocridades. Veja, por exemplo, eu vou te trazer um trecho aqui que eu acho muito curioso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ô, Geraldinho, seu sinal, eu desativei os comentários, porque o pessoal falou que estava em cima do seu rosto. Aí eu desativei, fica realmente melhor. Mas seu sinal, a tua voz, ela tá saindo mais rápida do que sua boca, então tá dando um pouco de delay. Ah, tá. Mas eu não sei resolver isso. Fala alguma coisa, deixa eu ver. Tá dando uma. O meu tá normal aí? Tá normal. Deixa eu só ver o pessoal aqui dos comentários. Pessoal, tá normal aí? O pessoal acho que vai comentar aí. Você Se tiver normal pra eles e pra mim, se tiver. Porque senão eu tiro você e coloco de novo, entendeu? tá, mas o pessoal Ah, tá tranquilo. tá Tá tranquilo? tranquilo, lá tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos continuar então. Tocar o barco. Deixa eu desativar aqui, beleza. Geraldinho, porque assim, o que mais acontece pelo fato do Brasil ser um coração, né? A gente vê a população brasileira sendo uma população extremamente calorosa, né? Extremamente calorosa, né? A gente vê que a gente recebe muito bem os estrangeiros, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Depois eu vou colocar uma questão no final. Lê essa passagem, que tem uma questão no final que chegou naquela caixinha de perguntas que eu coloquei e uma mulher perguntou agora há pouco, que é muito curiosa, que aí vai desenrolar em outras coisas, tá? Mas essa passagem do livro é logo no início do livro. Jesus conversa com Eliú e diz assim: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Perfeito. Daí a questão do coração do mundo. Mas olha que interessante essa frase. E até nos acalma isso. Olha só. As injunções políticas terão Sim. nela, ou seja, no Brasil, atividades secundárias. Porque Sim, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Então, isso é muito bonito, porque a gente vê essa realidade, não é? E daí começa, então, o espírito de Humberto de Campos, que o Chico revela que esse livro não foi escrito por ele. Porque muita gente fala assim, mas Humberto de Campos nunca teve esse... Eu já conversei com pessoas ligadas à área literária que se surpreendem com a linguagem do livro, com a forma com que ele foi escrito. Mas o próprio Chico Xavier diz, Humberto de Campos apenas reproduziu esses conhecimentos que estão no mundo espiritual superior. Ele teve acesso a essas informações e transcreveu-as para nós.
Então, não é uma obra literária do Humberto de Campos, mas sim uma Uma transcrição. transcrição. Entendi. Por exemplo, teve uma época que estava falando bastante de uma carta ao qual seria psicografada do Chico, pelo Chico, que daria uma insinuação sobre o nosso presidente atual, né? O Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, né? Isso é verdade, Giraldinho? Não, o Chico realmente psicografou essa carta, está nos anais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não é? Mas não há a frase final que se atribui à psicografia de que ele teria o B de Brasil no começo do nome, ela não realmente, essa parte, a única frase que não é verdadeira é a frase final. No entanto, Entendi. como eu convivi muito de perto com Chico Xavier durante vários anos, mais de 2 décadas, em 1989 nós conversamos sobre o futuro do Brasil. E na época Perfeito. o Brasil vivia uma situação muito problemática, né? Nós tínhamos, era o governo do presidente José Sarney, havia uma inflação, uma hiperinflação galopante, da ordem de 99, se não me engano, a última inflação ao mês do governo Sarney foi 94% de inflação. Sim. E naquela ocasião, um pouco meses antes da eleição, o Chico rasgou o futuro do Brasil para mim. E falando o que ia acontecer. Eu até hoje, estava conversando com um amigo da União Espírita Mineira e do Manuel Felipe Santiago, aqui de Belo Horizonte, que foi me visitar no escritório. A gente estava lembrando isso. E ele simplesmente... Aí, se me perguntarem hoje o que o Chico te falou, tudo que aconteceu, ele falou. Né? Tudo? Tudo, revelando, inclusive, quem era o Collor de Mello na época. Ele achava mesmo que o Collor ia ganhar a eleição, mas que ele ia ser depois retirado do poder para pagar um resgate, porque ele tinha sido, no passado, aquele marechal das Alagoas que depôs a Dom Pedro II, né? E que, Olha só. e que ele não deveria ter feito isso na proclamação da República, né? E daí ele começou a falar também sobre o futuro que nós conhecemos com o presidente Lula, com o PT no governo, todas as questões que depois a Lava Jato descobriu e revelou, as Ele falou tudo isso? as prisões, Meu Deus do céu. tudo. E no final ele falou também sobre essa guinada à direita, que seria uma salvação do Brasil em relação ao projeto do Cristo de transformar o Brasil de fato no coração do mundo e na pátria do Evangelho, mantendo a liberdade, mantendo o progresso, né? Lembrando que Jesus havia afirmado que o Brasil precisa trabalhar em sintonia com os Estados Unidos da América do Norte e com Que é o que está acontecendo. nenhuma outra nação. Então, eu sei que é difícil, principalmente os esquerdistas, aceitarem isso, né? Sim. Porque Sim. eles querem que o Brasil trabalhe em sintonia com a Venezuela, com Coreia do Cuba, Norte. China. Lá funciona tudo, lá é perfeito, né? Igual vacinar chinesa aqui Mas no estado de não, São Paulo. esse não é o destino do Brasil. Não é. O destino do Brasil a missão do Brasil é mostrar a espiritualidade e testemunhar a vida além do túmulo, a mediunidade, com liberdade, né? Então é onde o espiritismo mais cresceu no mundo aqui, justamente porque Jesus transplantou para aqui a árvore do seu evangelho. Essa árvore aqui no Brasil, ela cresceu
e deu frutos a 100, a 1000 por um, né? Basta a gente verificar o seguinte: o Espiritismo nasceu na França, minha gente. Em E Paris, ganhou frutos aqui. na Paris de todas as luzes, terra dos filósofos. Quem são os franceses? Os franceses são os gregos. É a reencarnação dos gregos da antiguidade. E antes, o Chico falava, antes dos gregos, está lá no livro, quem quiser pesquisar, está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Antes, os gregos eram quem? A reencarnação dos egípcios. Então, olha só, os egípcios, os gregos, os franceses, tudo é uma linhagem só. Mas esse povo, na Europa, no coração da Europa, sempre foi muito discutidor, né? O francês é muito filósofo, ele gosta de discutir ideias, mas ele não parte para a prática da fraternidade, né? Tanto é assim que a França, até hoje, vive graves problemas de desunião interna. A França está estéril, né? A França está Entre esterilizada. Exato. Entre as diversas etnias que lá vivem, existe um conflito muito grande. Não existe fraternidade. Os próprios brasileiros que moram na França sentem isso. Eles não se sentem bem-vindos. Estão sempre, vamos dizer assim, considerados como pessoas de uma categoria inferior, né? Justamente por isso, Sim. não somente a França. Nós sabemos que grande parte da Europa, principalmente a Europa nórdica, a Europa anglo-saxã, também pensa dessa maneira. E é justamente por isso que Emmanuel vai dizer que o ápice da evolução europeia se daria no século XX, mas que a Europa, carregada de compromissos do passado, próximo ou remoto ou distante, exausta dos seus desmandos, de milhares e milhares de anos, centenas de séculos de guerras inglórias, haveria de ceder para as Américas o bastão da nova humanidade. E que a Europa estaria fadada no futuro a perder importância no concerto das nações. E Emmanuel, é claro, isso está lá no final do livro, a partir do capítulo 23, 24, 25 do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, mostrando que as Américas, sim, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, seriam a base da nova sociedade, da humanidade regenerada, que vai vingar no século XXI. E isso explicaria aquela transição que o Chico fala de 900 milhões de pessoas no Brasil, né? Exatamente. Veja que interessante, né? Um grupo de mais ou menos meia centena de espíritas de Curitiba, em 1957, foi visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E fizeram uma entrevista com ele que foi gravada. O áudio foi gravado. E essa entrevista está transcrita em vários, no jornal da Boa Vontade, da época, não é? Também foi transcrita no livro Caderno de Mensagens, e a doutora Marlene Nobre e eu a transcrevemos, não toda ela, mas grande parte, no livro Não Será em 2012 e no livro 2019, O Ápice da Transição Planetária, em que Emmanuel, num dos pontos, revela exatamente isso, que a pátria do brasileira haveria, num futuro próximo, olha só, no futuro próximo, asilar, olha o verbo que ele usa, asilar. Ora, asilar é dar asilo. Asilar. Perfeito. É receber aqui no Brasil
um contingente de 900 milhões de habitantes, novos E habitantes. assim, Geraldinho, o que que vai fazer esse pessoal vir se asilar aqui? É isso que a gente questiona também, né? Essa aqui é a questão. A princípio, nós estávamos diante de um risco muito grande de uma terceira guerra mundial, mas a gente sabia que não seria pela guerra, porque todos nós sabemos que uma terceira guerra mundial, que seria um holocausto termonuclear, não, nem sobraria esse tanto de gente, né? Sim, perfeito. Porque o Chico falou comigo o seguinte: olha, se nós tivermos a terceira guerra, 2/3 da humanidade vai desencarnar em uma semana. Meu Deus do céu. Olha, é muita gente. Se nós estamos falando em 7 bilhões de habitantes hoje, 2/3 disso, nós estamos falando aí de quanta gente? É mais de 5 bilhões de mortos Mais de por 5 bi, semana, né? em uma semana. Mas felizmente, nós vencemos essa prova, que é a prova da data limite dos 50 anos, que começou em 1969 e terminou o ano passado. E graças a Deus nós comemoramos muito essa data de 21 de julho do ano passado, porque a gente passou a maior prova sobre a qual estava essa espada de Damocles na nossa cabeça, da humanidade, né? Segurado assim, ó. Segurada assim, né? Que É. justamente por ter. E olha que curioso, na nota da pergunta 798 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta que após a geração dele, eles estavam falando sobre a influência do espiritismo na evolução da humanidade. Mas Allan Kardec é tão lúcido que ele fala: não, nós ainda haveremos de ter 2 ou 3 gerações de incredulidade. Então, ele próprio vai dizer, no item 30 do livro A Gênese, no último capítulo, que a quarta geração, que é a nova geração, daria o salto em meio século. Então, ele define como uma geração que estava na cabeça dele meio século. Se você fizer a conta, a primeira geração de incredulidade, morte de Kardec em 1869, 1919, 50 anos depois. Nós tivemos o quê? Primeira Grande Guerra Mundial. Sem falar nas guerras menores, como a Revolução Russa, Guerra Franco-prussiana e outras. No segundo período de incredulidade, 1919, 1969, nós tivemos a Segunda Grande Guerra. Vejam só, característica de quê? Bomba atômica, né? Um monte de coisa. Guerra das Coreias, guerra Revolução Chinesa. a Revolução Chinesa, a Revolução Espanhola, muita coisa ruim. Então, no terceiro período de incredulidade, que seria 1969, o início da data limite, segundo Chico Xavier, até 2019, 50 anos depois, nós estávamos sob esse risco. E graças a Deus não aconteceu. E o Chico vai me dizer: olha, Geraldinho, essa conversa que eu tive com ele foi em 1986. Olha, Geraldinho, se a gente superar julho de 2019 sem a guerra nuclear, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Então, nós temos que comemorar, porque nós não tivemos a guerra. Agora, isso não significa que nós vamos, como a doutora Marlene costumava brincar, nós vamos atravessar essa transição de ar-condicionado, né, gente? Não é possível. Água de coco. E que é isso? O pessoal também quer reencarnar na Terra para ficar na rede, tomando água de coco. Não é possível, porque nós temos uma dívida de milhares de anos de guerras. Então, nós vamos enfrentar pandemias,
pandemias, vamos enfrentar revoluções, vamos enfrentar as questões relativas ao clima, vamos enfrentar questões relativas também aos grandes terremotos, tsunamis, vulcões que haverão de explodir, né? Tudo isso vai acontecer. Então, porque você falou em exílio e me chamou a atenção, porque tem um super vulcão que fica ali no Alasca, né? Não sei se você já chegou a ver, aquele de Yellowstone, que falam também que é questão de tempo para explodir. Quando é que ele Então, explodir, o norte dos Estados Unidos vai ficar embaixo de cinza, né? só uma correção, ele não é no Alasca, ele é nos estados de Montana, Idaho Montana. e Utah. É no, É é, enorme, né? é no noroeste dos Estados Unidos. E ele é seria o maior vulcão do mundo. Só para você ter ideia, ele explode a cada 600 mil anos. Né? E toda a explosão dele é devastadora. Só que tem mais de 670 mil anos que ele não explode. Passou. Nós já estamos na prorrogação, né? E isso me chama a atenção uma Mas não é só coisa isso, não, que viu? Há outros grandes vulcões. Por exemplo, há um vulcão que está dormente, mas que pode vir a explodir, segundo o Chico, no Atlântico, que é onde está a nação que nós chamamos de Cabo Verde. Né? E por acaso esse vulcão geraria aquele tsunami. exato. E também nós temos Sim. vários ali na Indonésia, o famoso vulcão de Krakatoa, que aliás voltou a ficar ativo esse ano de 2020, né? Voltou a ficar. Sim. Então, a gente pode esperar movimentos, sim, de desencarnações coletivas. Porque isso está previsto por Allan Kardec no livro A Gênese, como característica do ápice da transição planetária. Lá no último capítulo, ele vai estudar o assunto sob o título, que é subtítulo desse capítulo, Flagelos Diversos. Depois ele estuda o assunto com os outros subtítulos, chamado O Degredo. E, por fim, ele fala na geração nova, que é esta que começou o ano passado. Que nós tivemos 3 períodos de incredulidade, 50 anos, e começamos em 2019 o último período da Terra de expiações e de provas. É o último respiro das expiações e das provas, porque o próximo já seremos mundo regenerado, graças a Deus. Agora, como o próprio nome diz, se é o último período da Terra como Terra, mundo de expiações e de provas, nós teremos ainda o quê, gente? Expiações coletivas e provas coletivas. A pandemia que nós estamos vivendo é um exemplo disso. O próprio Kardec cita epidemia como sendo um flagelo diverso próprio da transição planetária. E aí a questão que eu fico pensando, o Chico uma vez comentou com você que nevaria no Brasil, né? Desculpa, não entendi. Que nevaria no Brasil, não nevaria? Nevaria. Não foi comigo, não. Foi com Bacelli. Carlos Bacelli um dia foi fazer palestra na cidade mineira de Tuiutaba, na ponta do Triângulo Mineiro, quase fronteira com o Mato Grosso. Né? E é uma cidade muito quente. E ele voltou reclamando, chegando lá no Grupo Espírita da Prece, reclamando do calor e tal. E o Chico ouviu que ele sentava-se ao lado do Chico, psicografava ali junto com ele. Né? Durante 25 anos, o Bacelli trabalhou ao lado do Chico. E nosso grande amigo, Carlos Bacelli. Então, nesse momento, o Chico, ouvindo ele reclamar do calor de Ituiutaba, virou-se para todo mundo ali e falou assim: olha aqui, gente, pois eu digo a vocês o seguinte: em Ituiutaba ainda há de nevar. Vocês deviam ficar doidos com quem falava essas coisas, né?
Eu tenho para mim o seguinte, eu não vou dizer que o Chico disse isso, mas pelas indicações que o Chico deu, nós podemos enfrentar num curto prazo. Quando eu falo curto prazo, é um prazo de 10 a 15 anos, o início de uma mini era do gelo. Então, ao contrário do que muitos falam do aquecimento terrestre, nós vamos enfrentar o esfriamento terrestre. E talvez aí, os europeus venham de fato morar no Brasil. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque faz todo sentido, né? Se nevar em Minas Gerais, você imagina como que vai ficar o pessoal de Londres. Não vai ter como existir lá. Não, e é interessante que você sabe que a ciência está muito intrigada com a rapidez com que o polo norte magnético está se deslocando. Deslocando. Ele está se deslocando numa rapidez espantosa. Inicialmente, ele estava ali próximo da Groenlândia, entre o Canadá do Norte, né? Lá na parte mais norte do Canadá, e a Groenlândia. E ele há uns 2 anos para cá, ele tem migrado todos os anos com uma velocidade muito grande em direção a quê? Inicialmente ele foi em direção à Rússia e agora, de um ano para cá, ele está indo em direção do centro da Europa. E há Então pesquisadores... tem todo sentido, faz todo sentido. Então há pesquisadores que estão estudando o assunto, estão chegando à seguinte conclusão, que o grande número que isso está sendo causado por 2 grandes massas populacionais. Na China, pelo grande número de construções de concreto na China, que está pesando muito a terra e fazendo deslocar as correntes do magma interno. E no caso da Índia, que é outro grande país populoso, o grande consumo de água do solo, que lá na Índia eles retiram dos poços artesianos quase que a totalidade do seu consumo de água. E que isso estava, então, fazendo com que o polo magnético estivesse fazendo esse shift, né, em inglês, essa mudança. Olha só, é uma questão a se pensar. E o interessante é que isso é um estudo científico, não tem nada de espiritismo, de Chico Xavier nisso. Isso é um estudo científico que eu tive acesso. E qual que é a conclusão deles? Olha como é que a coisa bate. A conclusão deles é que se isso se continuar na velocidade que está, nós teremos grandes problemas de secas na América do Norte e na região da Ásia. E na Europa e no norte da Ásia, nós teremos o início de uma mini era do gelo, fazendo com que o Brasil, o sul da África e a Austrália se tornem países ou locais favorecidos por essa mudança. Olha que interessante. O Brasil será favorecido por essa mudança. Então, nós teremos consequências econômicas positivas no Brasil, no sul da África e na Austrália, se essas mudanças ocorrerem. E aí a questão que eu... você vai entender o seguinte. Pode falar. Você vai entender que é possível que grandes parcelas da população que vive no hemisfério norte, na América do Norte, na Europa e na Ásia, emigrem para a América do Sul, sul da África e a Austrália. A questão que eu fiquei pensando, alguém pode fazer o papel de advogado do diabo. Falar assim, se a gente não está conseguindo dar conta nem do nosso próprio país, né, como que aguentaríamos uma migração tão ostensiva
o nosso território. Não, Porque aí, essa... mas aí isso está na revelação que Chico Xavier me fez. Quem quiser acessá-la, está no livro Não Será em 2012, editado pela Folha Espírita de São Paulo, e também no livro 2019, O Ápice da Transição Planetária, que já tem e-book já. Quem quiser acessar o e-book pela Amazon, consegue. Em que o Chico Xavier revela o quê? E ele não revelou isso só para mim, não. Ele revelou para várias pessoas. Ele revelou isso para o Dirceu Abdala, que é um grande amigo dele da cidade de Goiatuba. Ele revelou isso para o outro grande amigo dele, que é o Adelino da Silveira, que mora em Mirassol, São Paulo. Goiatuba é Goiás, Mirassol, São Paulo. Ele revelou para o Dr. Nubor Facuri, que é médico, psiquiatra, lá da cidade de Campinas, São Paulo. Ele revelou para a grande amiga dele, Neuza Arantes, de Uberaba. Inclusive, ela deu esse testemunho na década de 90 ainda, na Folha Espírita de São Paulo, dizendo que o Brasil poderia, nesse momento, ser dividido em 4 ou 5 nações. Ah, entendi. Entende? E que o Brasil mesmo ficaria restrito ao Sudeste, mais Brasília e um pedaço de Goiás. Que o restante seria ocupado, por exemplo. Ele falou que o Nordeste seria ocupado pelos eslavos, pelos russos, ucranianos, né? Poloneses. O sul do Brasil, unindo-se com a Argentina, com o Uruguai, o Paraguai e o Chile, seria ocupado pelos europeus, os anglo-saxões europeus e os latinos europeus. E o América do Norte, Canadá, o México e a América Central iriam migrar para o norte do Brasil. E os de etnia, Amazônia. E os de etnia amarela, japoneses, coreanos, chineses, malaios, né, filipinos, iriam migrar para o centro-oeste do Brasil, mais Bolívia, Peru e Equador. Então, nós podemos, daqui a 50 anos, ter um mundo completamente diferente do que nós conhecemos hoje. Assim, ou a pessoa fica apavorada, ela fica feliz, né? Porque você vê, os problemas que hoje eles estão no âmbito nosso de país, que o Brasil é um continente, né? Ele até fala do papel de Dom Pedro II na sintetização do continente. Vai falar, por exemplo, que o Brasil vai ter um desenvolvimento econômico, social gigantesco, porque embora esses povos iriam ocupar as terras, eles trariam benefícios incalculáveis, porque eles têm milhares de anos de história, não é? Enquanto nós temos 500. E que eles trariam, por exemplo, respeito às leis, à justiça, às artes. No caso dos europeus, o Chico falou mais em relação às artes, à espiritualidade da música, mas eu falo da música nobre, né? Da música elevada. Não é essa música que a gente costuma ouvir por aí, não. E a questão da literatura, da filosofia, viria pela via dos europeus. A questão do direito, do respeito às leis, do respeito à organização social e política, viria com os norte-americanos. A questão do isso tudo o Chico me falou. O respeito aos mais idosos, né? Aos nossos anciãos, viria dos amarelos. Olha só, quanta coisa nós temos a aprender com esses povos, não é? Enquanto o Brasil, eu acho que essa pandemia veio nos ensinar isso, quem sabe definitivamente a gente esqueça essa bobagem do Brasil ser o país do carnaval e do futebol. Não tenho nada contra o carnaval e o futebol,
mas nós temos que ter mais seriedade nas coisas, né? Nós não podemos ser eternamente um país infantil espiritualmente. E vem essa afetação emocional de brasileiro, né? Exato. Então nós vamos aprender muita coisa com os de fora. Agora, eu não estou advogando aqui, pelo amor de Deus, que o Brasil seja invadido por esses povos, não, porque tem gente que interpreta tudo errado, né? E daqui a pouco vão me chamar de fascista. Não, hoje tem que hoje tá assim, É? Geraldinho. E Hoje a palavra cão morde, viu? nós Toma cuidado. estamos apenas revelando o que Chico Xavier previa que pudesse acontecer, né? Caso acontecessem determinadas situações globais que mudassem, como podem acontecer e podem, de fato, mudar as questões geopolíticas e econômicas e sociais mundiais, não é só o Brasil, não, mundiais. Essa pandemia ela deu um pouco do tom de finitude, né? Porque nossa sociedade tem o fetiche que parece que nada termina, né? Exato. O prazer insaciável, não tem fim. E a pandemia está colocando um fim em muitas vidas próximas, né? Mas olha só, tudo tem um lado positivo. Essas pessoas, o Chico revela numa entrevista, fazem a ele uma pergunta sobre as razões de determinadas mortes coletivas. Eles elencam ali uma série de casos. Dentre os casos elencados está a epidemia. Então, eles perguntaram ao Chico, na visão de Emmanuel e dos guias espirituais dele, o que seria, então, a morte coletiva por epidemia. Ora, é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, né? Perfeito, perfeito. Só que, no caso nosso, não é uma epidemia, é uma pandemia, porque ela é global. E não tem país que não esteja sendo afetado por ela, de uma forma ou de outra, né? E ela nivela todos, países ricos, países pobres, né? Países avançados tecnologicamente, quanto país atrasado, não tem isso. E hoje em dia está levando também, inicialmente era só os mais idosos, mas hoje em dia as crianças também estão sendo afetadas, os jovens. Não tem essa história de que a pessoa não pode ser afetada. Aí vem a resposta do Chico dizendo o seguinte, que nas desencarnações coletivas por epidemia, que as causas profundas do passado remoto se ligavam às guerras, às revoluções sociais e às invasões e saques de cidades alheias. Então, pessoas que no passado estiveram engendrando, que estiveram maquinando essas invasões, preparando essas guerras, incentivando essas revoluções sociais e esses saques nas cidades alheias, que são reunidas na Terra pela via da reencarnação para enfrentarem a morte ou a desencarnação inesperada por um agente inimigo que é também inesperado. Não é? Agora, um detalhe é o seguinte, nós que temos a visão espírita, a gente tem que entender que essas pessoas estão, ao chegar no mundo espiritual, elas estão livres da culpa, porque já estão resgatando esse débito. Então, muitas delas estão atingindo a redenção por isso. E justamente por isso Allan Kardec fala que o flagelo diverso, entre eles a epidemia e a pandemia, são fatores que aceleram a transição planetária. Porque ao permitirem coletividades inteiras desencarnarem de forma rápida e concomitante, está havendo aí, pelo Instituto Universal da Justiça Divina,
um ajuste coletivo de contas. E nesse ajuste coletivo de contas, essas consciências que antes eram culpadas, guardavam ainda no íntimo dos seus espíritos a culpa de passados remotos, de enganos passados. Elas, ao chegarem no mundo espiritual, estão livres. Olha que beleza. É aquela máxima que os santos falam, né? Deus permite um mal para que um bem maior surja, né? E bem maior surja. Quem poderia imaginar, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, na Europa, aqueles países inimigos ferrenhos, feito Alemanha e França, Alemanha e Inglaterra, França e Inglaterra e tal, Itália e França, estavam se digladiando ali, quem poderia imaginar que passados 50, 60 anos haveria uma comunidade comum europeia, com a moeda única, com a integração econômica, social, com institutos políticos de regulação? Ninguém poderia imaginar isso em 1945, né? E, no entanto, a guerra acabou levando a essa situação. E nós temos que ver o seguinte: a gente não pode desanimar, porque economicamente, eu sou economista e eu tenho contatos no mundo inteiro nessa área dos investimentos tecnológicos. E nós estamos vivendo, minha gente, uma revolução tecnológica inexplicável. Não dá para falar numa live. Nós estamos assim de uma revolução sem precedentes, né? Inclusive hoje mesmo, na data de hoje, 1º de agosto de 2020, eu assisti uma apresentação que me deu muita alegria, porque era o que o Chico me falava. Depois de 2019, os pesquisadores da medicina vão encontrar a cura de todas as doenças do corpo. Se Deus quiser. Olha só. E isso vai vir de forma rápida, de forma global. Interessante que hoje eu estava vendo uma apresentação de um norte-americano sobre uma descoberta que se dá o nome, uma questão lá das moléculas, não sei, eu não sou técnico dessa área, eu não vou saber repetir, mas da parte da nanotecnologia, da biotecnologia, e essa descoberta ela se dá o nome de CRISP, né? Esse CRISP, que inclusive já está em grande andamento das pesquisas, vai, por curtíssimo prazo de tempo, favorecer a cura de todas as doenças. Então, Sério? é um mundo novo, é um mundo regenerado que vai chegar, né? E isso vai acontecer nos próximos anos. Daqui até 2057, nós não reconheceremos mais a Terra do jeito que nós a conhecemos. Eu espero, porque assim, no final do livro ele cita o comunismo, né? E a propósito da revolução marxista, que é um negócio que eu estudo muito, que justamente na psicologia tá assim, tá desse jeito. Parece que o negócio não tem fim, porque tá tão embrenhado na mentalidade das pessoas, né? E eu fico pensando, eu acho que a única coisa que pode tirar, e aí ele aponta justamente para a solução, né? A única coisa que pode tirar a pessoa desse envezamento revolucionário é justamente a proposta de Cristo, né? É a proposta de Cristo, né? E veja que são várias mensagens que Chico recebeu contra o comunismo, do espírito de Emmanuel, do espírito de Humberto de Campos, do espírito de Castro Alves, Rui Barbosa escreveu através do Chico sobre o assunto. Vários espíritos. Tem um também que foi político, agora me foge o nome. Eu fiz 2 programas sobre as mensagens dele que eu achei. Nós publicamos essas mensagens, inclusive, nos livros editados pela Vinha de Luz Editora.
mostrando que o Brasil não poderia se entregar a doutrinas de totalitarismo, de igualitarismo totalitário, como fala também, da ditaduras do proletariado. Sim, sim. O próprio Humberto Campos e o Emmanuel falam: nós não podemos importar de outros países esses conceitos que não se adaptam à vida nacional, porque caso contrário será a nossa derrocada mesmo, será a nossa. E nós temos exemplos clássicos aqui perto, né? Do que aconteceu com Cuba, do que aconteceu com a Venezuela Coreia do Norte. e Coreia do Norte, quer dizer, não, não chegaram a lugar algum, e mesmo nas nações em que essas doutrinas chegaram a ter algum sucesso, feito a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela, e também na China, elas se desestruturaram e economicamente e socialmente eles já não existem mais, né? Esses conceitos já foram totalmente abandonados por essas nações. E depois que elas abandonaram isso, a Rússia, a URSS se desmantelou em várias nações, a principal delas é a Rússia, e a China abandonou por completo o comunismo. O comunismo fica só como doutrina política, só da ditadura política de um só partido, mas na prática é um país aberto e livre para vamos dizer assim, o investimento, a livre iniciativa e a própria questão da... É interessante isso, você veja, hoje mesmo eu vou até mais tarde postar no meu Instagram um pequeno vídeo que mostra o seguinte: os países que mais procuram ter patentes científicas, de descobertas científicas. Então, inicialmente, está lá na frente, disparado, os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, mas depois da abertura econômica chinesa, a China dispara também. Quer dizer, enquanto a Sim, China sim. foi totalmente fechada no aspecto econômico e social, ela estava lá atrás nas questões relativas a descobertas a científicas, a investimentos em tecnologia. Depois que ela se abriu, explodiu de crescer. Sim. Geraldinho, nós temos 50 segundos. Quer retornar só para se despedir? Podemos. Podemos, para fazer direitinho sem correr? Sem Então eu problema. vou encerrar essa live, eu vou salvar a parte 1 no meu Instagram e a gente retorna para se despedir decentemente. Tá bem. Tá bom? Já volto. Voltamos, Geraldinho. O pessoal tá gostando, viu? Pessoal, vou gravar os comentários aqui, senão ninguém vê o rosto do Geraldinho, tá? Tá bem, gente. Tamo aí. Tá. O pessoal tá adorando. Porque todo mundo tá em dúvida, né? A gente vê um Brasil, que nem a gente tava falando, um Brasil ao qual hoje é um Brasil que tem um pouco. Porque quando a gente fala em Brasil, a gente tá falando de uma nação, né? Igual quando fala de Estado, ou seja, pessoas compõem essa nação. Quando que a gente fala de brasileiro em si, e aí vem uma questão, Geraldinho, assim, Sim. não querendo ocupar muito do seu tempo. Se você não tiver tempo, por favor, só falar, Vontade. tá? Estou aqui às ordens. Então vou ficar até 1 da manhã. Como que nós brasileiros, duas perguntas, tá? Como que nós brasileiros podemos saber se estamos fazendo nossa parte no sentido de um Brasil mais amadurecido consciencialmente e se não estivermos fazendo nossa parte, se não estivermos fazendo nossa parte, como poderíamos fazer? Eu acho que nós precisamos crescer como cidadãos, como pessoas de bem, que querem o bem de todos, o bem da nação. Não é? Então, se nós estamos numa democracia, nós temos que respeitar a vontade popular. Perfeito. Não existe terceiro turno em eleições, não existe quarto turno, não existe tapetão. Então, vamos respeitar a vontade da maioria. Acho que o brasileiro está levado por essa onda de
vamos dizer assim, de reclamatórias sem fim. Até parece que antes o país era uma maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Saúde tinha Antes, leito, funcionava antes tudo, né? nós tínhamos hospitais maravilhosos, né? Antes, Tinha água no Nordeste, né? antes o Nordeste tinha água, tinha É, solo Bolsa Família de fértil. R$ 1.500, né? Então, vamos deixar as disputas inglórias políticas, vamos aceitar o rumo normal da nação, vamos ajudar os governos instituídos no âmbito federal, estadual e municipal, vamos ajudá-los a atingir os objetivos que são de todos. Nós precisamos ter progresso, não podemos ficar olhando para trás, porque é aquela história que está nas Sagradas Escrituras, né? Quem olha para trás vira uma estátua de sal, né? É perfeito. Esse simbolismo é perfeito. Não é o Sodoma e simbolismo Gomorra, né? menor, olha para trás, justamente, quer dizer, nós temos que olhar para frente, para a evolução. E onde no mundo nós temos as nações mais evoluídas? As nações tecnologicamente mais preparadas. É simples de responder. É simples de responder. Para onde estão indo os brasileiros que se formam aqui no Brasil e querem fazer seus cursos de mestrado e doutorado? Quais são as universidades, quais são as cidades dos países que eles escolhem para se aperfeiçoarem no campo da ciência, da tecnologia, das ciências humanas também? Onde eles vão? Não é? Então, é essa a direção que o nosso país precisa tomar. Se aliar aos países mais avançados e não aos países mais atrasados do globo. Porque isso é um contrassenso. É um contrassenso. Nós não teremos desenvolvimento, porque o desenvolvimento socioeconômico, político e social, tecnológico, ele é aquela teia que une todas as vertentes do conhecimento humano. Nós não podemos ficar apenas dando prevalência, por exemplo, às ciências humanas, como é o caso da Argentina. Por que a Argentina está década após década entrando em derrocada econômica? Porque a tradição universitária argentina é eminentemente de ciências humanas. Igual o Brasil, né? Eles são muito evoluídos em ciências humanas. Graças a Deus, o Brasil não. O que salvou o Brasil disso é justamente que já aqui no Brasil existem setores evoluídos em outras áreas da economia, da tecnologia, não tanto, claro, como na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, mas bem mais do que a Argentina. Caso contrário, nós estaríamos aí no caminho da Venezuela. Então, nós temos que ter essa conversa mais ampla em todos os setores da ciência, sem privilégio de um setor que é muito dominado por filosofias e muito dominado por doutrinas que, na prática, não resolvem ou não se estabeleceram com segurança em nenhum lugar do mundo. Sim, sim. Né? Sim. Então, porque é uma coisa que eu sempre falo, Geraldinho, que é assim, desculpa te cortar, tá? Uma coisa que veio na cabeça agora, de fato, a personalidade se amadurece no contato, né? É dia a dia, você só expande sua personalidade quando que você deixa de querer usar o outro como meio. Porque assim, o materialismo, que nós temos que brigar contra esse materialismo, né? Essa visão materialista. Allan Kardec já fala isso. O espiritismo não veio destruir ou disputar com religião alguma.
o Espiritismo veio combater o materialismo. Ora, se o Espiritismo veio combater o materialismo, como é que eu, como espírita, vou me ligar a doutrinas cuja base é materialista histórica? Materialista. Não é? Não faz sentido algum. A gente tem que olhar a história, ver como surgiu essas doutrinas, como surgiram essas doutrinas, né? A partir de Marx, Lenin, Tolstói, Trotsky, desculpa, Tolstói é outro. Trotsky. Depois Você tem o Mao Tse Tung, Mao Tse Tung, né? o Gramsci. Fez um desastre, né? Mandando matar 90 milhões de pessoas, acabando com toda a tradição espiritual chinesa, acabaram, né? Perseguindo os religiosos. E isso aconteceu, inclusive, depois da partida dele também, e continua até hoje com o Tibete, né? Então, sim. O que ocorreu também em Cuba e outros, o Chico previa isso, né? Caso o Brasil entrasse nessa onda comunista, esquerdista, em pouco tempo eles iriam se voltar contra os religiosos de todas as categorias, cristãos, muçulmanos, judeus, budistas, hinduístas, espíritas também, né? E Umbandista, candomblé, umbandistas, afro, iriam confiscar tudo, proibir os cultos, porque foi exatamente isso que aconteceu nas outras nações comunistas. O Marx era totalmente anticristão, né? Ele era anti-religião. Né? Exato. Então, nós, para sermos pátria do Evangelho de Jesus, né, e coração do mundo, nós temos que assumir a nossa espiritualidade. Então, nós temos que abraçar a espiritualidade, abraçar os ensinamentos, principalmente os 14 princípios básicos do Espiritismo, que a doutrina espírita revelou ao mundo pela obra de Kardec e pela sua complementação como Chico Xavier. E dentro desses princípios, desses pilares básicos, está a liberdade de expressão, a liberdade também de consciência, de escolha, né? E nós compreendemos perfeitamente, desde a obra de Allan Kardec, as razões das diferenças sociais, que não são razões deste mundo agora, no aqui e agora, mas que são razões precedentes de outras vidas, outras encarnações, nesta Terra ou além desta Terra, em outros planetas, né? E que todos nós estamos dentro do Instituto Universal da Justiça Divina, que de vez em quando nos cobra essas dívidas coletivas acumuladas e nos fazendo passar por determinadas provações. E que essas provações são benéficas ao nosso reajuste espiritual. Nós temos que compreender isso. E esse reajuste espiritual se dá também com a necessidade da fraternidade, da solidariedade. Porque, caso contrário, o Chico explicava isso lá para nós. Caso contrário, nós vamos cair no erro dos indianos, dos hindus, que tinham pleno conhecimento da roda das reencarnações, pleno conhecimento das vidas pregressas, do karma, da lei do karma. Mas, no entanto, olharam para o karma como uma coisa inamovível e imexível, brincando aí com o passado. Sim. E aí eles então consideram, por exemplo, se você vê uma pessoa em sofrimento, você não pode interferir no karma dela. Sim. Né? Sim. E isso é um absurdo, é um contrassenso dentro do cristianismo, dentro do cristianismo. E o Chico vai explicar para nós. Eu estava presente quando ele deu essa aula para uma pessoa que tinha voltado da Índia
e perguntou a ele isso: por que que o espiritismo era diferente do hinduísmo? E a pessoa estava muito chocada com essa noção que ela vivenciou na Índia. E o Chico Sim. explicou para ela: olha, os indianos estão corretos de verificar que existe a lei do karma, pela qual cada um de nós é chamado a passar determinadas provações ou expiações para reajustar o próprio passado, mas com o cristianismo, o espiritismo vai explicar essa lei, mostrando que o karma de quem vê o sofrimento é o dever de minorá-lo. É o É a dever, responsabilização, né? é o dever da solidariedade, da fraternidade, que é o quê? É o coração do Brasil, o coração do mundo. É o coração do mundo. Aliás, nesse livro, viu, Nuno, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito de Humberto de Campos, por exemplo, vai explicar que os silvícolas brasileiros, embora simples, eles estavam num processo de reajuste. Estavam encarnados aqui antes dos portugueses chegarem, né, como um processo de resgate. E os de etnia negra, que reencarnaram na África, nos povos mais sofredores da África, quem foram eles no passado? Eles foram personalidades que foram ligadas à Inquisição, né? Foram ligadas às cruzadas e foram ligadas, na Idade Média, aos senhores feudais. São as famílias feudais que submetiam os servos, que submetiam, Todo aquele sofrimento. né? E depois que atuaram na Igreja Católica Romana para fomentar as guerras das cruzadas, que invadiram indebitamente o mundo muçulmano. E o Chico falava, por causa disso, né, coisa que já aconteceu quase 1000 anos atrás, o mundo muçulmano tem tanto ódio do cristianismo até hoje, né, por culpa dos próprios cristãos. E depois, na questão da Inquisição, em que a Igreja criou o Tribunal da Inquisição, a partir do século XIV, 13, 14, e começou a perseguir mouros, judeus e os médiuns, né, as chamadas bruxas, né, que nada mais eram do que médiuns. E essa história toda, essas personalidades que causaram esse sofrimento coletivo reencarnaram nas etnias negras na África nos séculos 14, 15, 16, 17 e foram submetidos à escravidão para o resgate dos seus débitos coletivos. E por isso foram direcionados para onde? Justamente para as Américas. Brasil. Sim. Para o Brasil, para a América Central também. para os Estados Unidos da América do Norte, e onde então se integraram novamente à nova sociedade, trazendo para nós essa característica de humildade, porque eles conquistaram essa humildade a duras penas, abaixaram, vamos dizer assim, a crista, né, dos antigos senhores feudais e dos capitães das cruzadas e também dos inquisidores da igreja, e se transformaram em nossos queridos pretos velhos e mães É isso que eu ia falar. E tem uma energia que é de um carinho gigantesco. E essa energia acabou prevalecendo no Brasil, muito embora hoje existem movimentos que queiram criar o antagonismo entre as etnias, mas espiritualmente esse antagonismo não existe. Muito ao contrário, né? Se nós sabemos que nós somos espíritos imortais, nós não temos cor. Nós podemos ser pretos, brancos, amarelos, vermelhos, de todas as idades, de todas as crenças ou condições sexuais também. Seremos sempre espíritos humanos
irmãos uns dos outros, e não há por que separar-nos em classificações menores. Não, e a Umbanda ela tem um papel, é escancarado o papel da Umbanda nesse termo, né? É. Inclusive o Chico gostava de tomar passe com uma bandista, não é? Você está ouvindo minhas lives, né? Eu Eu, contei isso eu essa semana. assisto. E É, é. uma grande amiga, um bandista de origem, né? A família dela toda um bandista em Belo Horizonte. Justamente quando o Chico queria tomar passe, pedia ajuda a ela, para ir ao Uberaba. É, E que ela um está bandista encarnada. para dar passe é outra coisa. É outra coisa. E só para pontuar, Geraldinho, tem uma linha de Exu na Umbanda, que chama Exu Caveira, me veio na cabeça agora. O Exu Caveira, a proposta da caveira é justamente mostrar o ponto, o eixo de igual, de uma espécie de eixo central do ser humano, né? Porque a caveira é igual em todo mundo, né? Exato. Não tem diferença, né? Não tem diferença, então a Umbanda é muito rica nesse sentido. Bom, Mas a gente tem vamos. que reforçar aqui essa beleza da missão espiritual brasileira. E o espiritismo não cresceu, floresceu e frutificou aqui a 1000 por 1 à toa, não. Né? Nada à toa, né? Não é nada é à toa. Nós, na realidade, vivemos a antecipação no Brasil do mundo regenerado, espiritualizado do futuro. Nenhum país do mundo tem, como temos no Brasil, o contato com os desencarnados tão próximos, através das reuniões mediúnicas, de várias denominações religiosas, e até mesmo dentro das igrejas chamadas mais ortodoxas, ou mais. Rola, Não é? Rola exatamente o desce. fenômeno mediúnico dentro da igreja católica, dentro dos cultos protestantes. Você vê que a mediunidade é a característica o intercâmbio espiritual entre os diversos planos da vida faz parte da espiritualidade brasileira. E certa vez conversando o Chico com o Bacelli, o Bacelli comentava com o Chico, os Estados Unidos da América do Norte está 100 anos na frente do Brasil em matéria econômica e social. O Chico falou assim, de fato, mas o Brasil está 100 anos na frente deles em matéria espiritual. O que a Europa, a Ásia e a América do Norte precisam alcançar em termos de espiritualidade, o Brasil já alcançou há 100 anos. Por isso que vira o coração do mundo, né? Exato. E a pátria do Evangelho. Tem todo sentido com esse livro, né? E nós não tenhamos dúvidas de que a pátria do Evangelho, o coração do mundo, vai ser implantado e vai vingar. Isso já está batendo, né? Isso segundo o próprio Jesus fala com Eliú, neste livro, isso é da vontade de Deus. E nada interpõe a vontade de Deus. Nada. Allan Kardec tem uma frase que ele coloca na Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que ele diz assim, mais ou menos assim, nenhuma má vontade humana interfere na vontade divina. Quer dizer, não tem como, né, Geraldinho? Por mais que nós sejamos, de certa forma, infantes aqui na Terra, espiritualmente falando, que tenhamos má vontade de progredir, nós vamos progredir. Se não pelo amor, pela dor. Vai na porrada, né? Essa pandemia, de certa forma, é uma chamada de atenção no mundo inteiro. Ninguém imaginava, né, Geraldinho? É uma coisa que era inconcebível no passado, né? É um verdadeiro puxão de orelhas no mundo inteiro. Isso é inegável. Não, e quando que a pandemia colocou a ideia de finitude, na mesma forma colocou a ideia de eternidade também, né? Também. Porque quando uma pessoa se vê perto da finitude, ela fala, para onde eu vou olhar? Só dá para você olhar para o alto, porque a medicina não acompanha, nada acompanha. Não tem outra. A pessoa tem que pegar e, olhar para o alto, não tem o que fazer. Exatamente. Né?
Bom, já passamos 23 minutos, o Geraldinho já tá ficando ali cansado. Geraldinho, quer se despedir do pessoal aí? Olha, gente, muito obrigado pela presença, pelo acompanhar aí. Agradeço ao Nuno Vanceto. É Vanceto ou Vanceto? O pessoal fala Vancheto, né? Mas isso é malícia, Vancetão. Aliás, É, então, agradeço aí o convite. Né? eu que agradeço, Eu Geraldinho. gosto muito aí dos seus vídeos também, acompanho você aí no Instagram. Ah, acompanha mesmo? Acompanho, vejo. Pô, E, que honra, hein? não, imagina. E acho a maneira que você tem de colocar as coisas com bom humor extraordinário. E Que é o que falta, né? falando ao mesmo tempo as verdades que precisam ser ditas. Não é? E você sabe que eu perco de seguidor porque eu falo as verdades, não Eu tá? não tem importância, não. Mas a gente tá aqui. O Valdo Veda falava uma coisa que é verdade. Falou assim: eu vim aqui pra falar. Se você não quer escutar, o problema é teu. Banana pra você. Exatamente. Sinto Não muito. tem o que fazer. Sinto muito, mas a nossa obrigação, né? É a responsabilidade, né, Geraldinho? Cada um dá testemunho do que sabe, do que viu, do que conhece, né? E ninguém E, vai tirar da gente esse testemunho. Agora, e a gente vai dando assistência, se né? a pessoa discorda, paciência. Não perde a amizade, Como né? dizia o Chico, vai com Deus. Né? E o legal é que não perde a amizade. Do meu coração, tem muita pessoa que discorda, e eu definitivamente eu os amo. Assim, eu não gosto, não é que eu deixe de gostar dessas pessoas, só que hoje é tudo, puta, não concorda, já não gosta mais, já não serve mais. Pô, puta, é muito chato isso, né? É isso. Mas muito obrigado aí a todos vocês e aguardo vocês lá também conhecerem os nossos vídeos no YouTube da TV Saber Espiritismo, que ontem fez 8 anos. 8 anos. É, E você está fazendo um ótimo trabalho, né? O Chico comentou, né, sobre multimídia com você, né? Você está tocando essa missão aí, né? né? Nós somos uma equipe muito grande, de gente muito Mas, dedicada. mas tá maravilhoso. Eu que agradeço todo mundo que ficou até este horário, né? Escutando um conteúdo rico, não só rico como inédito também. E aconselho, por favor, baixe o livro em PDF do Chico, começa com Parnaso Além Túmulo, se você não acredita no Chico, e leia. Se ele não for um médium que recebe trocentas entidades inteligentíssimas, ele de fato é um grande, talvez o maior gênio da literatura do mundo, porque É, ninguém se a escreve toda pessoa aquela riqueza. se a pessoa não acreditar na mediunidade, é um direito dela. Então ela tem que Perfeito. reconhecer que o Chico é o maior gênio da história. É o maior gênio. Não dá, não tem como, não dá. Porque Ninguém conseguiria quinhentos e abranger tudo vinte e aquilo. nove livros publicados sobre. E eu fiz uma classificação em todos os gêneros e subgêneros da literatura. Todos. Todos estão ali na obra do Chico. Ele é um santo, né? É um santo, É, um se mestre. ele fosse católico, ele seria considerado Seria um santo, seria um como santo. nós espíritas não entendemos que há a hierarquia de espíritos mais evoluídos do que, vamos dizer assim, a mediocridade humana, né? O Chico está muito além de nós. Nós somos Sim. espíritos humanos, estamos dentro da mediocridade humana. O Chico está na condição que eu vou falar aqui, que o nosso querido Martins Peralva dizia: o Chico é um Jesusinho. Jesusinho. É um Jesusinho. É um Jesus em miniatura. É um cisco, né? Ele falar. De Jesus, de Deus. O Chico é incrível. Bom, Geraldinho, muito obrigado. É uma honra te ter aqui. Te Obrigado. assisto desde pequeno aí. Nunca imaginei. Ó, pra você ver como que a vida é, né? Então, fico sempre à disposição para próximas lives também. Muito E obrigado. sempre tô lá, no teu conteúdo lá e compartilhando. Obrigado. Gente, um beijo no coração. Boa noite. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Depois manda o link para a gente divulgar. Tá bom. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.